Bom, pessoal, então essa é uma primeira tentativa de videoaula. Então, como vocês todos sabem, a reitoria da UTFPR, por uma ordem de serviço, cancelou as aulas presenciais, né, e as aulas estão sendo realizadas por atividade acompanhada. Então, apesar de eu já ter apresentado para vocês uma atividade para aula de terça, a aula de quarta era uma aula teórica e eu acredito que simplesmente vocês não terem, só terem os slides para estudar, até porque esse é um assunto que está em constante mudança, então ele não está nos livros, né? Então eu resolvi gravar essa videoaula. Então, na aula passada a gente falou sobre processamento de ponto fixo e ponto flutuante, mais focado em processamento de ponto fixo e o uso da base Q para resolver problemas, né? Então a atividade que ficou para vocês desenvolverem foi resolver um problema de malha fechada com TI no simulador utilizando base Q. E a gente vai marcar uma live aí para discutir o assunto, né? Então, dando continuidade a esse assunto que está relacionado à escolha do processador, essa aula é focada em saber escolher um processador para desenvolver um projeto de sistemas embarcados. Então, quais são os principais quesitos que estão envolvidos nesse tema? É desempenho, eficiência energética e densidade de código, né? Então, iniciando essa aula, eu quero basear o início da nossa discussão nesse gráfico que eu estou projetando, né? Então, para vocês começarem a entender o que significa esse gráfico foi obtido numa plataforma chamada Teste Tredex. Tredex é um sistema RTOS bastante utilizado, né? Já foi utilizado inclusive pela NASA. E o objetivo dessa plataforma é testar ou um RTOS em vários processadores, ou mesmo RTOS mudando os processadores, né? Então o teste ele é fortemente embasado em desempenho para RTOS, mas ele também dá uma boa ideia do desempenho de um processador. Quais são os testes que essa plataforma desenvolve? A primeira delas é processamento básico. O que significa processamento básico? Eles criam um algoritmo semelhante a um algoritmo de processamento de sinais digitais, onde tem multiplicações e somas e mais algumas operações lógicas, e o processador fica fazendo isso continuamente. Então essa plataforma, para cada teste, ela dá 30 segundos, então ele computa quantas vezes esse algoritmo é realizado em 30 segundos, e isso gera um número, um índice. E esse índice é o índice que está publicado aqui, né? Então vocês podem ver que o processamento básico está vezes 100 para ele poder ficar na mesma ordem dos outros testes, porque ele é um teste mais pesado. Tanto ele é um teste mais pesado que ele demanda muita memória, e por demandar muita memória, alguns processadores não podem ser testados nesse teste por não terem memória suficiente. Então, basicamente, todos os testes aqui são quantas vezes ele consegue fazer esse teste em 30 segundos que geram esse número aqui, né? Então, o que é o processamento e sincronização? É a sincronização de uma ou mais tarefas por semáforos. Então, um semáforo permite a execução de uma tarefa, a tarefa executa, daí ela publica um outro semáforo que permite a execução de outra tarefa, e isso vai sendo executado sequencialmente. Então, quantas vezes eu consigo fazer isso em 30 segundos gera esse índice. Escalonamento preemptivo, ele está fortemente relacionado a sistemas operacionais preemptivos, que é a troca de contexto que faz com que uma tarefa pare de ser processada e outra passe a ser executada pelo processador, né? Então, esse teste instala 5 tarefas e fica trocando entre essas tarefas.
Quanto mais ele conseguir fazer, melhor desempenho do processador. Processamento de interrupção, basicamente computa quantas vezes um processador consegue ir e voltar da interrupção em 30 segundos. Então, para isso é disparado uma interrupção de tempo em tempo, ou continuamente, né? E quanto mais vezes o processador conseguir entrar e sair da interrupção, melhor o desempenho. Já processamento de interrupção com preempção, nós temos o sistema entrando numa interrupção. Devido ao sistema operacional, ele resolve que tem que trocar a tarefa para a qual ele vai voltar, e isso se chama preempção. Então, ele está numa tarefa, dá uma interrupção, ele vai para outra tarefa, daí ele sai daquela tarefa, vai para uma interrupção e volta para a tarefa e fica alternando entre essas tarefas por meio da interrupção. Isso é interrupção com preempção. E processamento de mensagens é quantas mensagens uma tarefa consegue enviar para outra nesse sistema. Então, como podemos observar, isso eu consigo testar o desempenho de vários processadores considerando o mesmo sistema operacional. Okay? Então, mas o que eu quero testar? É o sistema operacional nesse caso? Não, eu quero mostrar para vocês o desempenho dos processadores. Então, por que eu escolhi esses processadores aqui? Eu escolhi o PIC por ele ser um RISC puro. Eu escolhi o HCS08 por ser um CISC puro. O MSP é um RISC de 16 bits. O Atmega é um RISC de 8 bits. O Coldfire é um CISC de 32 bits. O Kinetics é um RISC de 32 bits. O RX é um CISC de 32 bits e o M0 é um RISC de 32 bits. Então nós temos uma grande variedade de processadores, esses mais puros, esses com alguns conjuntos de combinações de conceitos CISC e RISC. Então a gente vai conseguir transitar um pouco pelas arquiteturas e analisar o porquê do desempenho dessas arquiteturas. Certo? Aqui nós temos um gráfico considerando o desempenho médio total desses processadores, onde é fácil de observar que tanto o CISC puro como o RISC puro, que é o HCS e o PIC, vão ter desempenho médio geral inferior a qualquer um dos outros processadores. Não só por eles serem processadores RISC ou CISC puros, mas também por serem de uma arquitetura mais antiga, e eu vou apresentar um pouco mais alguns detalhes com relação a essas arquiteturas. Mas se eu voltar nessa imagem, o que eu posso já perceber? Se eu comparar o RISC e o CISC puro, o CISC vai ter menos registradores. Qual é um dos pontos em que isso vai impactar? Ao ter menos registradores, ele tem menos contexto para salvar. Por isso, o desempenho dele em interrupções vai ser superior ao desempenho do PIC, que tem um contexto maior a ser salvo. Então, ele tem mais registradores a serem salvos a entrar numa interrupção. Então, eu já consigo ver uma diferença nesses índices. Quando eu falo de processamento de mensagens, eu percebo aqui uma diferença grande entre esses dois processadores e ela pode estar relacionada à quantidade de registradores que cada um desses processadores possui. Tá? Quando eu tenho interrupção com preempção, eu tenho mais destaque ainda para o processador CISC, porque quando eu tenho preempção eu preciso salvar todo o contexto do processador. Então fica mais diferente ainda ou fica maior a vantagem do processador CISC. Né? Agora, quando eu estou falando em sincronização de semáforos, por exemplo, eu já vejo uma diferença como vantagem para o processador RISC. Quando eu estou falando em escalonamento preemptivo, que depende um pouco da interrupção, também há vantagem do CISC. Então, cada processador vai ter as suas vantagens aqui, mas algumas ficam mais óbvias que as outras. Então, para poder falar um pouco sobre isso, eu vou usar as arquiteturas desses processadores. Então,
vou falar aqui um pouco sobre o HCS, depois eu volto no slide anterior. Né? O porquê daquele desempenho do processador CISC? Né? Se eu pegar o desempenho médio aqui, normalizado em frequência, quer dizer que não importa se um funciona até 40 e outro funciona até 20 MHz, o que importa é o desempenho da arquitetura normalizado. Eu vou ter até o CISC aqui tendo um pouquinho melhor de desempenho do RISC, mas ambos, os dois, têm desempenho inferior, por exemplo, ao MSP430. Né? Então, por que isso ocorre? Por que o HCS e o PIC perdem desempenho para o MSP430? Alguém poderia dizer, o MSP é 16 bits. No entanto, o ATmega é 8 bits. E o desempenho do ATmega, inclusive, é superior ao do MSP 16 bits. Então, é isso que a gente vai tentar entender um pouco agora. Tá? Então, quando eu estou falando de um processador HCS08, ele é um processador CISC tradicional, arquitetura von Neumann. Então, ele tem poucos registradores e muito acesso à memória. Então, ele tem um acumulador de 8 bits, um registrador de índice de 16 bits. Né? Então, a gente pode ver que ele é separado em dois registradores de 8 bits, que é o registrador nível lógico que é o menos significativo e o mais significativo, né, para compor os 16 bits, um stack pointer que todo processador tem, um contador de programa que todo processador tem, e um registrador de condições que informa quando a gente tem carry, quando a gente tem operação com resposta zero, operação com resposta negativa e assim por diante. Então, esses três registradores aqui qualquer processador tem. Esses são os registradores que a CPU usa para fazer os seus cálculos e lógicas. Né? Para entender como que esse processador usa esses registradores, a gente tem que ver um pouquinho de outra forma essa arquitetura. Só para garantir que está gravando, pessoal, que é o primeiro teste. Vamos lá. Bom, então eu rabisquei aqui muito rapidamente num Paint. Não notem a qualidade de desenho, porque a minha habilidade de desenhar com o mouse a mão livre aqui não é das melhores. Eu ia fazer isso em tempo real aqui, resolvi rabiscar rapidamente e já vou aproveitar esse desenho. Então aqui a gente vai representar como que os registradores que a gente viu são utilizados pela arquitetura. Então, todo processador tem uma ULA, que é uma unidade de lógica aritmética, que faz as operações aritméticas, soma, subtração, multiplicação e divisão, ou lógicas, né? Por exemplo, comparações, verificar se o valor é maior, menor, certo? Quem faz isso é a ULA. Nesse processador, para operação de ULA, uma das entradas sempre vai ser o registrador acumulador. Né? E a outra entrada ela vem da memória. Então, esse é um processador CISC, ele tem instruções que utilizam diretamente valores da memória. Qual é a primeira coisa que a gente percebe? Que tendo um registrador acumulador, que é sempre uma das entradas da ULA, sempre que eu mudar o tipo de... ou, por exemplo, eu tenho um algoritmo de processamento de sinais. Ele multiplica e acumula de vários ganhos e várias entradas. Toda vez que eu precisar mudar o ganho ou a entrada, eu vou ter que sobrescrever esse valor. Da onde é que vai vir o valor que eu vou sobrescrever? Vai vir da memória. Então, eu tenho um ganho aqui, eu tenho um valor a ser multiplicado que veio da memória, a ULA executa essa multiplicação e salva a resposta no acumulador. Salvando a resposta no acumulador, se eu quiser multiplicar o próximo ganho, eu preciso salvar esse dado do acumulador na memória e carregar da memória o próximo valor. Então, foram várias operações com acesso à memória. Isso é um problema devido a ter o acesso à memória? Não necessariamente. Porque no microcontrolador a memória vai ter desempenho muito semelhante a um registrador, pelo menos no microcontrolador de clock baixo, como 10, 20 MHz. Então, ambos memória e processador vão operar na mesma frequência. Certo? Além disso, essa informação HX é da onde ou de que posição de memória que eu vou tirar o dado da ULA. Então, esse registrador HX aponta onde está o dado. Por isso, se eu trocar o dado, eu tenho que sobrescrever o valor de HX. Da onde vai vir o valor de HX? Da memória.
Então, para carregar na memória, falta uma setinha. Eu preciso ter um valor da memória para poder acessar o valor da memória aqui nesse hx por ponteiro. Então, eu tenho mais operações com a memória ainda, se elas não forem diretas da instrução. Se eu estiver operando com ponteiro, eu preciso carregar hx. Então, notem que se eu tiver uma equação, por exemplo, de controle de um filtro digital, para poder fazer uma instância desse algoritmo, eu vou ter que sobrescrever várias vezes o acumulador e o hx, e para isso fazer várias operações com a memória, porque eu só tenho esses dois registradores. E com isso, eu não vou ter um bom desempenho em uma série de tarefas, principalmente as vinculadas a processamento de sinais digitais. Certo? Então, voltando aqui à nossa apresentação. Ok, então, se essa arquitetura von Neumann tradicional baseada no processador CISC não é interessante, então um processador RISC como o PIC deveria ter um desempenho muito superior. Então vamos analisar a arquitetura do PIC18 que a gente tem os dados. Então ele tem uma ULA, ou ALO em inglês, exatamente da mesma forma que o HCS08, que é um processador de 8 bits, mas notem que além disso ele tem um banco de registradores de propósito geral. Então eu não tenho só acumulador e registrador de índice, eu tenho vários registradores aqui. No entanto, uma das entradas da ULA sempre é esse registrador aqui de trabalho, o WREG. É o Work Reg, registrador de trabalho. Então, o que isso significa para uma aplicação? Então, imagine uma aplicação desse tipo aqui, onde eu tenho uma equação que a razão cíclica atual vai ser a razão cíclica anterior, mais um ganho zero multiplicado pelo valor do AD atual, mais um ganho multiplicado pelo valor anterior de uma instância, mais um ganho por um valor anterior de duas instâncias atrás. Então, essa equação seria semelhante à equação de um PID, onde eu teria os três ganhos do controlador, ou ela poderia ser também a equação de um filtro digital. Dependendo do filtro digital, talvez a gente não tivesse só essa componente aqui. Então, ela é uma equação de multiplica e acumula, com esses operadores de soma aqui. Então, o que ia acontecer aqui no PIC? Então, a ULA opera com o valor do WREG e o outro valor de registradores de propósito geral. A resposta dessa ULA pode vir para o WREG ou pode vir para os registradores de propósito geral. Então, como é que isso ia acontecer no PIC? Um ganho ia ser carregado aqui. De onde é que esse ganho viria para o WREG? De uma operação de memória. Eu estou lendo a memória RAM e carreguei o WREG. Suponha que seja o ganho. E o valor a ser multiplicado, ele estaria num registrador. Então, esse valor entrou aqui no registrador, isso aqui é processado, e a resposta vai ser deslocada para um outro registrador. Então, essa multiplicação é guardada aqui no registrador. Agora, eu preciso fazer a próxima multiplicação. Eu só posso trocar de registrador, eu troco o valor que eu vou multiplicar. Mas o WREG precisa ser sobrescrito com uma informação que vem da memória. Então, eu preciso acessar a memória para carregar o WREG. Multipliquei e guardei, por exemplo, em outro registrador. Ou multipliquei e guardei o resultado no WREG, já faço a soma com o valor anterior que está aqui e depois guardo aqui de novo. Então, dependendo de como o compilador vai resolver esse problema. Então, toda vez que eu precisar fazer a multiplicação de um novo ganho, e isso a gente está falando de um algoritmo de ordem 13, imagine um filtro digital de ordem 32. São 32 acessos à memória para ficar trocando os valores de WREG. Então, apesar do PIC ter esse banco de registradores, o desempenho dele fica um pouco comprometido por um dos lados da ULA sempre ter que vir o valor desse registrador de trabalho.
Tá? Então, se eu voltar aqui no desempenho, seja ele normalizado em frequência ou não, a gente percebe que o desempenho desse PIC, inclusive, é inferior ao do processador CISC, porque eu tenho também questões de interrupção, que a gente já viu que o CISC é melhor. Então, eu tenho um processador RISC que deveria ter melhor desempenho que o CISC, mas não tem porque a arquitetura dele não foi bem planejada. Né? Agora eu tenho aqui, eu já percebo, o MSP e o Atmel com desempenhos superiores a esses dois processadores. Então a gente vai tentar entender o porquê de que inclusive esse processador de 8 bits tem um desempenho tão superior aos outros dois de 8 bits e inclusive ao de 16. Né? Então o que eles têm na sua arquitetura que trazem essa grande diferença. Né? E posteriormente eu vou analisar os processadores de mais alto nível. Né? Notem que o Codefire V1 é um processador de 32 bits de uma tecnologia não tão atual, mas normalizado em frequência a diferença não é tão grande em relação ao M4 e ao processador RX. Então, eu não falei muito ainda sobre esses processadores, né? Mas o Codefire V1 é um processador de 32 bits que já conversamos, baseado lá nos processadores do Apple Lisa e do Atari. Então, um processador com base antiga, mas com arquitetura um pouco mais atualizada. O Kinetis K60 é um ARM Cortex M4, um dos mais utilizados hoje no mercado de embarcados. E o RX é um processador de uma empresa chamada Renesas, que é um dos maiores players do mercado aí de sistemas embarcados, um dos maiores fabricantes, que é um circuito integrado, um processador com tecnologia CISC, mas de alto desempenho. Né? Normalizado em frequência, a gente percebe que não há uma grande diferença, apesar desse processador CISC ter melhor desempenho. Então a gente vai analisar também o porquê de que esse processador CISC de alto desempenho apresenta melhor desempenho que um M4, por exemplo, que é um processador RISC. Quando eu tiro, inclusive, a normalização em frequência, outra coisa que eu percebo é que o Codefire perde muito em desempenho comparado com o M4 e o RX, porque na medida que o ARM começou a surgir no mercado de embarcados, o fabricante do Codefire deixou de atualizar sua arquitetura e o processo de fabricação, que ficou limitado aos 50 MHz. Enquanto os M4, que aqui estão na faixa de 100 MHz e hoje já chegam até 300 MHz, né, continuaram tendo sua tecnologia atualizada. Né? Então, quando eu tiro a normalização em frequência, eu percebo que o Codefire V1 é mais um concorrente do MSP 430 do que um concorrente de um ARM M4 ou um concorrente do RX. Eu percebi que nesse gráfico ficou faltando o M0. Provavelmente o M0 estaria na faixa aqui de desempenho semelhante a esse Codefire V1. Então a gente tem como os grandes ou os maiores desempenhos aí nesses processadores que a gente está considerando o RX 600 e o ARM Cortex M4. Bom, então voltando a falar o porquê dessa diferença de desempenho do Atmel e do MSP 430 para o RISC e o CISC puro, vamos observar um pouco a arquitetura do MSP 430. Então, o MSP 430 ele tem uma ULA exatamente igual a do HCS08 e a do PIC, só ela é uma ULA de 16 ou 20 bits, né? Justamente por ele ser um processador de 16 bits. Mas o que a gente pode mais perceber de diferença na arquitetura é que ele tem do R0 ao R15 de registradores conectados aqui na ULA, mas que os registradores de propósito geral vão do R4 ao R15. Então ele tem 12 registradores de propósito geral. Os outros registradores são o contador de programa, o stack pointer, o registrador de estados e um gerador de constantes.
Então, qual que é a grande vantagem desse tipo de conexão? Que qualquer um desses registradores aqui pode ser utilizado como fonte de cálculo ou como entrada para essa ULA. Então, imagine aquele algoritmo, né, que eu já tinha mostrado aqui, que é um algoritmo de um filtro digital ou de um controle. Né, ou pelo menos tem essa característica de multiplica e acumula. Então, eu tenho um ganho nesse registrador e um valor a ser multiplicado aqui. Eles entram como as entradas aqui, eu multiplico e o resultado vem para cá. Eu tenho o próximo ganho, o próximo valor, multiplico e o resultado vem para cá. O próximo ganho, o próximo valor, multiplico e o resultado vem para cá. Se eu tivesse mais um ganho, mais um valor, multiplicaria e o resultado viria para cá. Ou até mesmo eu poderia já fazer o somatório em um registrador só desses aqui. Né? Então, eu consegui fazer todo o algoritmo sem precisar fazer acesso à memória constantemente. Né? Então, o barramento de memória ficou ocupado pelo formato que ele tem aqui, porque a saída da ULA é conectada nesse barramento de memória, né? Por esse tipo de implementação da arquitetura. Mas eu não preciso ficar acessando a memória RAM a todo momento para ficar trocando conteúdo desses registradores. Obviamente que antes de executar esse algoritmo, eu tive que carregar os valores da RAM nesses registradores aqui. Né? Se eu considerar que o sistema só faz isso, e o compilador for bem otimizado, como os ganhos são constantes, ele poderia manter o valor desses ganhos, que não mudam, em alguns registradores e só ficar alterando os valores adquiridos pelo conversor AD, por exemplo, para fazer uma malha fechada. Né? Então, a gente nota muito menos acesso à memória e, com isso, uma desobstrução do barramento de memória do processador. E com isso eu vou ter um melhor desempenho. Isso eu estou considerando um algoritmo que não tem um laço. Mas é comum que os filtros digitais eles sejam algoritmos formados por um laço. Né? Por exemplo, um filtro digital FIR ou um IR, ele pode ser desenvolvido com esse formato de escrita de algoritmo. Né? E tendo um laço, fica mais evidente que se todos os valores estiverem em registradores, eu vou executando o laço e eu vou só acessando registradores sem precisar acessar o barramento de memória. Isso traz a vantagem de desempenho de um processador como o MSP430. Bom, mas por que o Atmega, né, o processador AVR da Atmel, apresenta um desempenho tão bom ou melhor que o MSP430? Bom, aquele desempenho ele considera várias coisas, entre elas interrupções, né, o processamento, escalonamento. Mas quando eu vou me referir à arquitetura, ele vai ter uma ULA igual a todos os outros processadores. Ele vai ter a mesma arquitetura do MSP430 com relação a registradores de propósito geral. Né? No entanto, ele tem 32 registradores de propósito geral de 8 bits e não 12 como o MSP. Se eu considerar que com 2 de 8 bits eu formo um registrador de 16, ele tem 16 registradores de 16 bits, que ainda é superior ao MSP. Então, qualquer um desses registradores pode ser a entrada dessa ULA, e a resposta dessa operação ela pode ir para a memória ou ela pode voltar para os registradores. Então, eu posso fazer várias operações aqui com essa ULA sem precisar ficar acessando essa memória RAM. Então, de novo, eu vou ter um desempenho mais vantajoso em relação ao MSP430, porque eu tenho um pouco mais de registradores. No entanto, eu tenho uma plataforma de 8 bits que em alguns casos vai fazer com que eu perca desempenho. Então, se eu voltar no primeiro gráfico de desempenho que eu apresentei, né, nós podemos fazer uma comparação do MSP com o Atmega. Então, quando eu falo em processo de sincronização, o desempenho é um pouco superior no Atmega, porque um semáforo pode ser representado por um valor de 8 bits e não vai haver muita vantagem dos 16 bits. Né? Agora, quando eu vou para escalonamento,
né? O desempenho do Atmega também é superior. E isso também nos representa o porquê da vantagem do Atmega em relação ao MSP. Então, provavelmente a forma com que ele gerencia a troca de contexto em interrupções é melhor e a gente pode perceber isso aqui. Então, o desempenho do Atmega para a entrada e saída de interrupções é melhor que o MSP. Provavelmente o processamento seja semelhante e por causa da interrupção ele tem a vantagem. Então, notem que ele sempre tem alguma vantagem em relação ao MSP, né? Então, aqui não tem nada relacionado a processamento de dados. É mais manipulação e lógica. Então, para manipular e para resolver lógica, ele é um pouco mais, ou apresenta um desempenho um pouco melhor. Se a gente considerar o processamento, ele provavelmente seja um pouco melhor, perdendo um pouco pelos não ter 16 bits, né? Então, de maneira geral, a arquitetura tem desempenho superior. Apesar de utilizar algo semelhante para a ULA com registradores que o MSP430. Então, a gente não pode analisar simplesmente a questão da ULA com os registradores, existem outras diferenças de arquitetura, né? Então, a gente percebe que os processadores lá de 8 bits, HC08 e PIC, têm uma arquitetura inferior, a gente percebe isso claramente nos dados, que o AVR e o MSP são arquiteturas novas, mas não de alto desempenho, até mesmo pelo seu conjunto de instruções. E nós temos os processadores daí sim de alto desempenho, que é o que a gente vai começar a conversar agora. Bom, para que eu trouxe essa tabela para começar essa análise? Hoje o processador mais utilizado no mercado de embarcados, ou um dos, é o ARM Cortex-M4. Nós vemos que os vendors, né, quem fabrica eles e vende, são vários porque, de fato, hoje há vários fabricantes fabricando esse processador aqui, né? Qual que é o desempenho de um ARM Cortex-M4? 1.25 DMIPS por MHz. Então, por que DMIPS e não MIPS? MIPS seria milhões de instruções por segundo. Quando eu vou analisar um processador CISC, ele pode ter instruções que completam em um ciclo e instruções que completam em 10 ciclos. Então, instruções mais simples vão ser mais rápidas, instruções mais complexas vão ser mais demoradas. Então, se eu fizer um índice de MIPS, milhões de instruções por segundo, de instruções simples, ele vai ser diferente de um MIPS para instruções complexas. Então, o que é o DMIPS? Que é o Dryston MIPS. Ele é um algoritmo escrito em C, que ao ser compilado, tenta utilizar o maior número de instruções diferentes de um processador. Instruções de salto, instruções de lógica, instruções de aritmética, instruções de acesso à memória. E com isso ele faz um desempenho médio de instruções Dryston do processador e não uma análise de um tipo de instrução, né? Então, com isso ele consegue ser uma métrica de desempenho muito melhor do que simplesmente um MIPS. Então, quantos milhões de instruções por segundo do tipo variado ele consegue executar por megahertz. Em processadores RISC, também a gente tem alguns casos que existem instruções de 32 e instruções de 16 bits. Então, a instrução de 16 bits e a de 32 não vão ter o mesmo tempo de execução e provavelmente isso vai causar uma análise de MIPS errônea também. Então, por isso, a vantagem do Dryston MIPS. Bom, entendendo o que é esse índice, eu mostro para vocês que apesar do mercado utilizar bastante o ARM Cortex-M4, nós temos processadores como o MIPS com 1.65 Dryston MIPS por MHz, o AVR32 com 1.5 Dryston MIPS por MHz, nós temos o RX com 1.65 Dryston MIPS por MHz e o SH com 2 Dryston MIPS por MHz. Então nós temos muito mais variedade de processadores com desempenho superior a um ARM Cortex-M4. Então, por que a gente utiliza bastante, ou o mercado utiliza bastante o ARM Cortex-M4?
É basicamente uma questão de inserção de mercado e suporte da ARM, sempre desenvolvendo algoritmos, testes, bibliotecas para o ARM, né? Mas não quer dizer que ele seja o processador de melhor desempenho que a gente tem hoje disponível para sistemas embarcados, né? Então, a Renesas, que é o fabricante desse RX e o SH, tem ótimos processadores que competem com os ARM. Bom, mas um dos índices que importam para a gente analisar desempenho de processador é o DMIPS. Mas o quão rápido um processador consegue entrar e sair de uma interrupção também é um fator importante para analisar o desempenho de um processador. Vamos tentar entender por quê. Quando eu falo de sistema embarcado, eu posso ter, por exemplo, algo que controle um conversor, né? Controle um inversor, controle uma fonte chaveada. Eu posso ter processamento de áudio em tempo real. Eu posso ter processamento de vídeo em tempo real. Então vamos falar do conversor. Um conversor geralmente tem uma malha fechada, para isso tem um controle, e ele precisa adquirir valores de tensão e ou corrente de tempo em tempo. Que tempo é esse? Esse tempo é o tempo da frequência de chaveamento do conversor, né? A frequência do PWM. Então, nós vamos ter conversor aí com 10 kHz, com 50 kHz, 60 kHz, até 1 MHz, né? Ou mais. Então, quando eu tenho um conversor trabalhando a 100 kHz, eu tenho 100.000 interrupções por segundo sendo executadas. Se eu vou processar áudio em tempo real, vamos, por exemplo, usar a taxa de amostragem de um DVD, 48 kHz. Então eu tenho 48.000 interrupções por segundo nesse sistema. Então é importante o quão rápido um processador entra e sai de uma interrupção. Como a gente está vendo nessa tabela, os processadores ARM Cortex M4 levam 24 ciclos de clock para fazer isso. Então, por que tem 3 processadores aqui? Porque, na verdade, é o M4 da ST, o M4 da NXP e o M4 da Texas. O desempenho é o mesmo porque é o mesmo processador, né? Apesar do fabricante ser diferente. E o tempo para entrar e sair de uma interrupção é o mesmo porque é o mesmo processador. No entanto, o RX600 da Renesas consegue entrar e sair de uma interrupção em 8 ciclos, né? Então, como que ele consegue fazer isso? Bom, para isso a gente tem que entender o que é o processamento de uma interrupção. O que acontece quando ocorre uma interrupção? Eu tenho um timer interno lá do meu processador que está programado para quando chegar num tempo X, que é o tempo de amostragem lá dos 100 kHz do meu conversor, eu disparar um conversor AD e o conversor AD, quando termina de converter, ele gera uma interrupção, que é um sinal lá no processador. Esses sinais eles levam um tempo para trafegar no processador. É o tempo de propagação interna lá dos sinais do processador. E isso gera a latência da CPU. Todo processador vai ter essa latência aqui. Então a interrupção ela não é tão instantânea como a gente imagina. Ela tem alguns ciclos para ser processada. Tão logo ela seja identificada no sistema, nós temos que salvar o PC, que é o contador de programa, ou o local do código que a gente está atualmente, que vai ser interrompido para que eu possa executar o código da interrupção, e o registrador de condições, um registrador de status, que tem as informações da última operação, se ela foi 0, se ela foi negativa, né? E onde é que isso é salvo? Isso geralmente é salvo na pilha. Além disso, quando eu tenho um banco de registradores de propósito geral, eu preciso salvar os registradores que vão ser utilizados aqui na pilha também. Então eu vou levar um pouquinho mais de tempo aqui. Quando eu terminar esse código de interrupção, eu preciso restaurar os registradores de propósito geral para dar pilha para os registradores e preciso restaurar também da pilha o PC e o registrador de status, né? Então, num exemplo aqui, nós temos 7 ciclos para fazer isso aqui, mais 6 para fazer isso aqui, nós já temos 13 ciclos, mas
O ARM leva 24 porque ele salva alguns registradores aqui de propósito geral também, né? Então, quando a gente tem um RX, qual que é a primeira vantagem da arquitetura que foi implementada? A latência é igual, né? Então, essa latência todo o processador tem. No entanto, em vez de salvar o PC e o registrador de estado na pilha, esse processador tem registradores dedicados para espelhar o PC e o registrador de status quando entra numa interrupção. Então, ao ter um registrador, ter um banco de registradores conectados ao PC e ao registrador de status, eu não estou fazendo acesso à memória ou ao barramento de dados e com isso eu ganho agilidade. Então, com isso aqui, nesse exemplo, eu ganhei 2 ciclos no tempo de execução. No entanto, eu continuo tendo que salvar registradores de propósito geral. Como que a Renesas resolveu isso para agilizar o processo? Com registradores dedicados para as interrupções. O que isso significa? Eu salvo o PC e o registrador de estados em registradores dedicados e processo esse código de usuário com registradores dedicados também. Então, eu não preciso usar os registradores de propósito geral que são utilizados pelo código de usuário. Em não precisando fazer esse salvamento de registradores na pilha, eu ganho tempo e consigo entrar e sair de interrupções de forma mais rápida, né? E com isso eu vou ter, com certeza, um melhor desempenho em entrar e sair de interrupções e, de maneira geral, um melhor desempenho quando eu tenho uma aplicação que tem 100 mil, 50 mil interrupções por segundo, né? Eu vou gastar menos processador para resolver o tempo de entrada e saída de interrupções. Eu coloquei algumas informações a mais para vocês aqui, né? Então, o que a gente nota? Que apesar da ARM dominar o mercado de embarcados, ou tentar dominar o mercado de embarcados, a gente tem outros fabricantes com processadores de alto desempenho. Um dos maiores fabricantes é a Renesas, e essa empresa ela é grande porque, na verdade, ela foi uma união de N outras empresas. Então, é por isso que existe aquele processador RX, veio de uma empresa, o processador SH era de outra empresa. Uma delas que eu me lembro agora é a NEC, né, que era uma empresa grande há um tempo atrás. Então, a Renesas é um grande fabricante no mercado. Então, já em 2009, a Renesas tinha a versão 1 do Core RX operando até 100 MHz com 3.2 Core Mark por MHz, já superior a um ARM Cortex M4. Em 2012, eles lançaram o RX-V2 operando até 240 MHz, ampliando o desempenho em Core Mark. Não aparece esse gráfico, eu não achei um gráfico mais novo, mas em 2016 eles lançaram a versão V2 operando até 300 MHz e com 4.2 Core Mark, né? Então, com desempenho muito superior a um ARM Cortex M4. Para entender um pouco as características desse processador e o seu desempenho, ou pelo menos tentar fazer uma correlação entre processadores RISC e CISC, é interessante ver as características dele. E uma das mais interessantes da gente analisar é que ele de fato é um processador CISC, porque o tamanho do conjunto de instruções é flexível, variando de 1 byte a 8 bytes. Então, ele é um processador CISC, mas um processador CISC de alto desempenho, né? Então, eu não posso dizer que todo processador RISC vai ter desempenho superior a um processador CISC. E o conjunto de instruções desse processador não é tão grande, porque 109 instruções é inferior ao conjunto de instruções do ARM Cortex M4, que é RISC, né? E parte do preceito de conjunto de instruções reduzidos. Então, eu tenho um conjunto de instruções reduzidos e um conjunto de instruções com tamanho flexível, que é característica de CISC e característica de RISC. Outra característica de RISC desse processador é a quantidade de registradores. Então, eu tenho 16 registradores de 32 bits de propósito geral, tenho 10 registradores do que eles chamam de controle e 2 acumuladores de 72 bits. Então, esses acumuladores aqui eles são muito interessantes quando eu trabalho com multiplicação, porque uma multiplicação de 32 por 32 bits vai gerar um valor maior que 32 bits. Então, e se eu dividir um valor
de 64 bits por 32, eu preciso ter algum lugar para armazenar esse valor de 64 bits. Então, eu tenho vantagens em ter esses acumuladores também. Então, vocês veem hoje que esse Core V2 já atinge 300 MHz e acima de 4 Core Mark e acima de 2 DMIPS por MHz. Então, desempenho muito superior a um ARM Cortex M4 com uma arquitetura CISC. Então, a Renesas hoje tem famílias como a RX100 e a 200 que competem com o ARM Cortex M0, são baseados no Core V1 e tem clocks limitados em 32 e 50 MHz, assim como tem famílias baseadas no Core V2, que é RX600 e 700, operando aí, a gente já viu, até 300 MHz. Então aqui a gente tem uma concorrência com o M0. Aqui, quando eu falo do RX versão 1, eu tenho uma concorrência com o M4 mais superior. Quando eu falo do RX V2, aqui até 300 MHz, eu não tenho concorrente, ou não tinha concorrente no lançamento lá em 2016. Então aqui eu vejo também outros índices, ou de outra forma, os índices de desempenho, né? O V2 atinge 2.2 Dresden MIPS, até 2.2, e o M4 1.25, então é quase o dobro de desempenho. Bom, outra forma de ver essa diferença de desempenho é pegar os principais algoritmos de processamento de sinais que a gente utiliza e ver como que ele se comporta em desempenho nesses processadores. Então aqui a gente tem uma comparação do RX geração 2 com o Cortex M4. Tá? Quais são esses algoritmos? Então aqui eu tenho uma transformada rápida de Fourier para decomposição espectral. Aqui eu tenho um filtro digital do tipo IR e um processamento de matrizes. O que eu percebo nesses gráficos? Que ao processar uma FFT, eu tenho em alguns casos mais do que 3 vezes mais desempenho com um Core RX geração 2 da Renesas. E no pior das situações eu tenho só o dobro de desempenho aqui, talvez não chegue nem o dobro. Mas em todos os casos eu tenho muito menos ciclos de clock para executar a mesma tarefa num RX geração 2, porque quanto menor a quantidade de ciclos, melhor o desempenho. Então notem que o Core RX2 é um processador CISC com altíssimo desempenho para processamento de sinais. Muito provavelmente porque o conjunto de instruções dele está preparado para isso e porque ele também tem registradores de propósito geral, que nem o processador RISC. Então ele é uma arquitetura mista. O que eu iria imaginar da Renesas é que eles não teriam interesse nenhum em fabricar um ARM, porque eles já têm processadores de desempenho bem superior aos ARMs do mercado e com boa eficiência energética também. No entanto, a Renesas fabrica processadores ARM, que é a linha Synergy. Então, por que a Renesas resolveu entrar no mercado de fabricação de processadores ARM? Porque hoje a Renesas fabrica processadores basicamente para o mercado japonês, chinês e sul-coreano. Então, quando a gente vê os cores RX, onde é que eles vão ser encontrados? Em equipamentos fabricados nesses países. Se eu pegar um carro Toyota, um carro Honda, provavelmente o processador lá dentro é o processador Renesas, ou os processadores, que hoje a eletrônica embarcada de carros é muito grande. Quando eu vou para o mercado americano e europeu, eu vou ver mais ARM. Então, pensando no mercado europeu e americano, a Renesas também tem uma plataforma de processadores ARM. Hoje, se eu for pensar a nível da América do Sul, inclusive Brasil, a Renesas tem boa penetração, tem representação no Brasil, e vende bem aqui processadores, seja da linha ARM, seja da linha RX. Notem que ao trazer a tecnologia da Renesas para os processadores ARM, a Renesas chega a ter processadores M4 operando na faixa
dos 240 MHz. Né? Então, a tecnologia de fabricação ajuda a atingir esse tipo de clock. E os periféricos disponíveis nesses processadores são periféricos da Renesas. Né? Então, uma coisa é o core, outra coisa são os periféricos. Então, os periféricos são os periféricos desse fabricante. Né? Então, hoje, se eu for considerar qual é a empresa que tem o melhor conjunto de processadores disponível no mercado, eu posso dizer que é a Renesas e não ST, Texas e NXP, que são considerados como os maiores fabricantes. Bom, em tendo desenvolvido em 2016 o RxV2, a ARM percebeu que ela ficou para trás e precisava dar uma resposta em desempenho com seus processadores. Né? Então, nessa época, nós tínhamos um Core RxV2 já atingindo 4.55 Core Mark por MHz e o M4 limitado no máximo a 3.4 Core Mark por MHz, sendo que em DMIPS a diferença era maior ainda. Então, dependendo de qual algoritmo de desempenho for utilizado. E a ARM deu essa resposta, lançando em 2018 o ARM Cortex M7. Então, esse é um processador de 2018, bem recente, final de 2018. E esse processador veio com um Core Mark de 5 Core Mark por MHz e até 2.4 DMIPS por MHz, ou seja, superior a esse Core C aqui, que é o RX geração 2. Então, essa é uma propaganda da ARM. Então, como é que eles conseguiram isso? Com mudanças em arquitetura, entre elas a inclusão de um pipeline superescalar. Né? Então, esse é um processador de altíssimo desempenho. Então, como a gente está falando de processadores de alto desempenho, pipeline superescalar, é interessante considerar, mas vamos comparar então qual que é o desempenho desses processadores frente ao desempenho que a gente usa num tablet, num celular ou até mesmo num computador pessoal, um laptop. Então notem que quando eu utilizo a métrica Core Mark por MHz, se eu pegar um ARM Cortex M7, que nem esse aqui, eu chego a ter 5 Core Mark por MHz. Se eu pegar um RxV2, eu vou ter 4.62 Core Mark por MHz. E se eu pegar um i7, de uma tecnologia não tão atual, mas um i7, eu tenho 6 Core Mark por MHz. Então, por MHz, quando eu considero essa normalização, o desempenho hoje de processadores que a gente tem no mercado embarcado é tão bom quanto um processador utilizado num laptop. Né? Qual que é a principal diferença? É que lá no computador, no laptop, eu vou estar trabalhando em frequências muito maiores. Então, eu estou saindo de 3.6 GHz para 216 MHz. O porquê dessa diferença? Que quando eu opero lá na faixa de GHz, eu estou falando em watts. Quando eu estou na faixa de megahertz, eu estou falando em miliwatts. Então, hoje, um processador desse tipo aqui tem um consumo variando entre 15 e 45 watts. Isso é muita energia. Né? Já um processador desse aqui, a gente está falando de alguns dezenas ou centenas de miliwatts. Então, é simplesmente outro campo, porque um consumo tão alto como 15 watts não é aceitável no dispositivo embarcado, principalmente porque grande deles operam com bateria. Bom, mas o que eu tenho no mercado é só isso? Não, a gente já viu, né, que existe o AVR32, existe o PIC32, mas um processador que está em bastante evidência agora, um microcontrolador, na verdade, é o ESP32. Então, esse ESP32, ele é um processador RISC, muito semelhante aos processadores de alto desempenho, com o conjunto de registradores conectados à ULA. Né? Esse processador tem instruções de multiplica e acumula, multiplicação, divisão, unidade de ponto flutuante de precisão simples e dupla. Então, ele é um processador preparado para processamento de sinais digitais. Né? Esse microcontrolador ele é baseado num processador da Tensilica, que é o Extensa LX6,
que é um processador de 32 bits, do tipo Little Endian, mas com instruções de tamanho 16 ou 24 bits. Então ele é um processador RISC de 32 bits, que tem um conjunto de instruções 16 ou 24 bits. Então ele já sai daquele preceito lá de que RISC tem um tamanho de instrução fixa. Apesar de ele ter 16 registradores visíveis para o usuário, ele tem 64 registradores no total, que provavelmente são registradores utilizados para otimização da arquitetura. Ele opera hoje no máximo até 240 MHz, então ele é um processador que vem para tentar competir com o M4 e M7, mas a característica mais interessante desse processador é um dual core. Ele é um dual core simétrico, 2 processadores iguais. Então, vocês vão notar que cada vez mais no mercado embarcado está surgindo o processador dual core simétrico e dual core assimétrico. Qual que é a principal destino ou aplicação desses microcontroladores ESP32? Principalmente aplicações que têm comunicação sem fio por Wi-Fi ou Bluetooth. Então, quando eu falo de comunicação sem fio com Wi-Fi ou Bluetooth, eu poderia usar um desses cores aqui para gerenciar a comunicação e o outro core para gerenciar o processamento de sinais. Então está aí uma das vantagens de eu ter os 2 cores. Então, além disso, ele tem algumas coisas que são opcionais, que alguns processadores desses vão ter, outros não vão ter, dependendo de qual que é o destino da aplicação do processador. Então ele é, de certa forma, customizável. Além do ESP32, nós temos plataformas de melhor desempenho ainda. Por exemplo, a linha RZ da Renesas. O que a Renesas trouxe com essa linha? Ela trouxe um processador baseado num Core A9, que é o core de aplicação da ARM. Né? Então, é um core que funciona com instruções de 32 bits, de altíssimo desempenho, de alto DMIPS. Então, a gente está falando aí de 1000 DMIPS a 400 MHz. Então, nós estamos falando aí de mais do que 2 DMIPS por MHz. Unidade de ponto flutuante de precisão dupla, que é a Neon da ARM. Mas a principal característica desse microcontrolador é que ele possui grande quantidade de SRAM. Então, 5 ou 10 MB de SRAM, porque microcontroladores geralmente estão na faixa de K. Né? Além disso, ele tem muitos periféricos, entre eles, inclusive, acelerador gráfico para processamento da imagem. Tá? Então, que tipo de aplicação se destina a esse microcontrolador? A gente pode ver aqui uma aplicação de uma central de alarme, onde a gente tem câmeras e processamento de imagem em tempo real para detectar movimento. Então, é um microcontrolador baseado num core que é utilizado hoje em celulares e tablets, mas de uma frequência mais baixa, que está preparado para executar um sistema de alto nível como o Linux. Então, esse processador foi criado especificamente para aplicações que utilizam Linux embarcado. E qual que é a vantagem de utilizar Linux embarcado? É que eu já tenho toda uma pilha de protocolos, suporte a USB, suporte a TCP/IP, Ethernet, suporte a bibliotecas de processamento de imagem, processamento de áudio, tudo isso vem junto com o Linux. Então essa é a grande vantagem. E a gente vai falar um pouco mais sobre Linux embarcado mais para o final desse semestre, nessa disciplina. Então, o interessante é que essa linha RZ, ela é um microcontrolador como qualquer microcontrolador, e a gente tem plataformas de desenvolvimento aqui com suporte a cartão SD, Ethernet, USB. Então ele é um mini computador, mas que é muito mais voltado ao mercado embarcado do que uma Raspberry Pi. Uma Raspberry Pi ela é mais um computador. Né? Aqui nós temos mais um microcontrolador com um grande processador que consegue executar um sistema operacional de alto nível. Bom, e a ARM tem resposta para isso? A ARM ainda não tem um processador
sendo vendido por algum fabricante com tanta memória, mas a própria linha ARM M7 tem desempenho semelhante na faixa dos 400 MHz, com unidade de ponto flutuantes de precisão duplo, com um acelerador gráfico, acelerador de criptografia, então um processador que vem para bater com RZ, mas não um processador com muita memória SRAM. Então, possivelmente esse não é um processador para ser executado com um Linux embarcado, apesar de poder ser, né? Mas que se consegue desenvolver aplicações semelhantes à linha RZ da Renesas, onde a gente tem processamento de imagem aqui em tempo real, como vocês podem ver, 4 imagens sendo processadas em tempo real. Né? Até eu gostaria de fazer uma correção. Essa linha RZ da Renesas é um ARM, é um processador ARM. Né? O que eu quis me expressar, e na verdade me expressei errado, que não é a ARM, o que os outros fabricantes têm como resposta. Né? Então essa plataforma aqui é uma plataforma da AST, onde eles já têm demonstrado um ARM M7 conseguindo processar a imagem em tempo real. Então, o que a gente tem hoje de informação para decidir qual processador utilizar em aplicações de sistemas embarcados? Que eu tenho desde processadores mais simples de 8 bits, de arquitetura muito antiga, até processadores de altíssimo desempenho. Então, um dos fatores para escolher qual processador utilizar é o desempenho. E ele está fortemente baseado também em qual que é a aplicação. Se eu tenho processamento de sinal pesado, seja ele para controle, seja ele para filtragem, seja ele para processamento de imagem ou processamento de áudio, eu vou ter que ir para uma plataforma de alto desempenho. Se eu tiver problemas mais relacionados à lógica, eu vou utilizar processadores mais simples, né, como o MSP, o AVR ou até mesmo o HCS e o PIC. Mas não só de desempenho está a decisão em qual processador a gente vai escolher num sistema embarcado. Né? A outra característica que a gente precisa levar em consideração é qual que é a eficiência energética desse processador. Né? Então, para fazer essa análise, só um instante, vou ver se a gravação continua funcionando, certo? Vou voltar aqui. Como é o primeiro teste, eu já perdi algumas gravações, a gente fica preocupado. Bom, então voltando ao assunto, para poder analisar a questão da eficiência energética, eu trouxe um artigo do Jack Ganson. Quem é o Jack Ganson? O Jack Ganson é esse senhor aí, que é um dos maiores assumidades aí no mercado de sistemas embarcados dos Estados Unidos. Ele já tem vários livros publicados e um blog onde ele tem vários artigos em que ele faz algumas análises. Então ele tem todo esse setup aí para chegar às suas conclusões, e as conclusões do Jack Ganson são muito bem respeitadas. Então, ele quis fazer uma análise aqui de eficiência energética. E qual que foi essa análise? Ele pegou um processador dual-core assimétrico, que possuía um ARM Cortex M4 e um ARM Cortex M0, e executou os mesmos algoritmos desses dois processadores sequencialmente e alternando também o tipo de algoritmo. Então, o que representa esse gráfico em amarelo aqui, esse sinal em amarelo? É o tempo, esse tempo em nível lógico alto, é o tempo que processou um algoritmo, o processador ARM Cortex M4. O que é o sinal em verde em nível lógico alto? É o mesmo algoritmo aqui, o tempo que ele levou para ser processado no processador ARM Cortex M0. Então, o que a gente pode notar é que, dependendo do algoritmo, o M4, por ter melhor desempenho, vai levar muito menos tempo para executar do que o M0. Né? E esse gráfico em azul é a corrente, o consumo de corrente do processador. Então, quando entra o processador M4, o consumo sobe muito, quando entra o M0, o consumo cai bastante. Notem que isso aqui não é um sinal quadrado, porque ele explica lá que tem um efeito capacitivo na ponteira do osciloscópio que gerou esse sinal, mas o pico de corrente aqui representa a corrente do M4 e esse sinal aqui representa o consumo de corrente do processador M0. Qual é a conclusão que o Jack Ganson chegou?
que um processador M4 ele é de 12 a 174 vezes mais rápido que um M0. Por que tamanha diferença? Se eu estiver resolvendo um problema de lógica, ele vai ser em torno de 12 vezes mais rápido. Se eu tiver um algoritmo de ponto flutuante, fazendo algum tipo de processamento de sinais digitais, eu vou ser até 174 vezes mais rápido, até porque o Core M0 não tem uma FPU, uma unidade de ponto flutuante. No entanto, o M4 ele só consome de 2 a 9 vezes mais energia que o M0. Então, qual é a primeira conclusão que a gente pode chegar? Que mesmo em lógica, o M4 vai ser mais eficiente que o M0, porque, nesse caso, não quer dizer que em todos os casos de todos os tipos de processadores, porque ele é 12 vezes mais rápido e consome só 9 vezes mais. Então, o que eu poderia fazer? Calcular muito rápido a tomada de decisão e colocar o processador de baixo consumo de energia, onde ele iria consumir aí alguns amperes ou poucos microamperes. Mas quando eu vou para esse tipo de aplicação de processamento de sinais, principalmente os com ponto flutuante, o processador chega a ser 174 vezes mais rápido, consumindo no máximo 9 vezes mais energia. O que significa? Que num Core M4 eu poderia calcular muito rápido o meu problema e voltar ao estado de baixo consumo de energia. Com isso, eu seria mais eficiente energeticamente. Então, qual é a conclusão? Que dependendo da aplicação que eu estiver utilizando, eu talvez obtenha maior eficiência energética utilizando um processador M4 do que um processador M0. A gente já tem comprovações de processadores M0 Plus com aplicações de até 15 anos com bateria, mas com certeza não são aplicações que utilizam processamento de sinais digitais. São simplesmente aplicações muito simples que fazem algum teste e transmitem essa informação de alguma forma. Bom, então eficiência energética é um quesito importante e ela é uma das principais focos de uma empresa, por exemplo, como a ARM. Então a gente tem aqui que quando a ARM lançou o ARM9, ela atingia até 388 DMIPS nesses processadores, mas a eficiência energética dele era de 12 DMIPS por miliwatt. Então esse era o consumo. Quando a ARM lançou o ARM11, ela praticamente dobrou, não chegou a dobrar o desempenho do processador. Então ela subiu muito o DMIPS máximo, mas a eficiência energética caiu para 1/3 da eficiência energética do M9. Então, apesar de eles conseguirem desempenho, a bateria não era, o desempenho para consumo de energia não era interessante. Hoje, se a gente tem um processador da linha R, que é a linha real-time da ARM, que é o R4, que é específico para aplicações de tempo real embarcadas, nós temos ele com desempenho semelhante ao do ARM11, que na época era usado em celulares, mas com uma eficiência energética mais próxima do ARM9 do que do ARM11. Então eles conseguiram o mesmo desempenho, melhorando a eficiência energética, porque esse processador é um processador mais voltado ao mercado de embarcados. Então o que a gente percebe? Que para analisar a eficiência energética eu tenho que levar em consideração fabricante, arquitetura, entre outras considerações. Eu só coloquei uma informação quanto aos tipos de ARM que existem, os ARMs A, ARMs R e ARMs M. Bom, então isso a gente estava falando lá da eficiência energética de processadores ARM da linha A, mas os processadores mais utilizados no mercado embarcado são os processadores da linha M, que são os M4, e os processadores RX. Então, o que a gente percebe aqui? Que apesar do DMIPS ser baseado no processador, esse aqui é um ARM M4, 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 da ST, da NXP e da Texas, então o DMIPS é o mesmo, o miliwatt por DMIPS depende da tecnologia do fabricante. No entanto, entre esses três fabricantes a gente percebe
que a eficiência energética de qualquer ARM Cortex M4 é inferior à eficiência energética de um RX 600. Isso também se deve ao maior número de DMIPS, mas também à melhor eficiência energética do processo de fabricação da Renesas. Então nós temos aqui até uns quase 50%, ou em alguns casos mais que 50% a mais de consumo de energia para fazer a mesma coisa em um ARM Cortex M4. Então também temos mais eficiência energética no processador que já tem mais desempenho. Se eu for comparar o Renesas da linha RX200, eu teria que comparar ele ou com o M0, ou com a VR32, ou com o PIC32. E notem que também, na área que o M0 deveria ser o melhor, a eficiência energética dos processadores da Renesas é maior, até porque o DMIPS desse processador aqui é muito maior que o DMIPS do M0, então fica mais fácil ser mais eficiente energeticamente falando, quando eu comparo miliamperes ou miliwatts por DMIPS. O interessante é que a Texas fabrica esses telares que hoje é altiva, com uma eficiência energética não muito boa, porque ela adquiriu a tecnologia da Stellaris, quando comprou a Stellaris, né? Mas hoje a Texas desenvolveu o MSP432. O MSP432 ele não é mais um Core MSP, ele é um ARM Cortex M4. Né? Só que é um ARM Cortex M4 fabricado com a tecnologia da Texas do MSP430 para baixo consumo de energia. Então, ele também tem um clock limitado, então o clock é limitado em 48 MHz. Então, para esse gráfico, a gente pode ver que em 48 MHz ele tem em torno de 7,8 mA de consumo quando executando da flash. Então, se eu quiser comparar com esse processador aqui, o que eu preciso fazer? Tá? A 48 MHz é a taxa máxima desse processador. Ele é um processador de 1.25 DMIPS por MHz. Então, 1.25 vezes 48, eu tenho como taxa máxima 60 DMIPS. Tá? Quando eu divido os 7.8 mA por 60 DMIPS, eu vou chegar na faixa do 0,13 mA por DMIPS. Então, hoje o MSP430 ele tem desempenho semelhante ao Renesas RX200 e é, sem sombra de dúvida, o ARM Cortex M4 mais eficiente energeticamente do mercado. Então, notem que isso aqui está em miliwatts, então eu teria que multiplicar por 3 volts para chegar nesses valores. Num ARM Cortex M4 da linha MSP432, eu ia estar em valores na faixa dos 0,5, sendo um core com o mesmo DMIPS, né? 0,5 mW por DMIPS, enquanto os principais fabricantes aqui estão na faixa de 1.4, 1.5, 1.6 mW por DMIPS. Então, o MSP432 é um processador de bom desempenho e também com boa eficiência energética. Então, aqui foi mais importante a tecnologia do fabricante do que, de fato, a arquitetura para obter essa eficiência energética. Obviamente, tem desvantagens. Esse não é um processador muito bom para quando eu tenho muito ruído eletromagnético e também é um processador mais sensível a queimar quando vocês estiverem manipulando esse processador, né? Porque o foco dele é ser eficiente e não tanto o desempenho. Bom, então a gente fez um apanhado aí sobre algumas análises de eficiência energética de vários processadores e percebeu que não só de arquitetura vive a eficiência energética, mas sim da tecnologia dos fabricantes. O último assunto que a gente precisa identificar ou discutir um pouco com relação a processadores para sistemas embarcados é a densidade de código. Por que a densidade de código é importante? Porque eu tenho menos memória num processador de sistema embarcado, então se eu compilar esse código e ele for muito grande ao ser compilado, ele não vai caber na memória, ou eu vou precisar usar um processador com mais memória. Isso se torna bem evidente no mercado quando eu vou fabricar um produto e eu posso fabricar ele com um processador de 500K de memória ou 1 MB de memória.
Se o mesmo produto conseguir ser colocado no processador com 500K de memória, esse processador vai custar mais barato, né? Até porque memória é uma das coisas mais caras num processador. Então, ele custando mais barato e eu vendendo esse produto, por exemplo, 1 milhão de unidades no mês, provavelmente, se a diferença de preço do processador for $1, vocês vão ter aí um ganho real de $1 milhão. Então, é importante eu ter densidade de código alta, eu conseguir colocar mais coisa em menos memória, porque com isso eu uso processadores com menos memória e mais baratos, né, para desenvolver o produto. Então, todo processador voltado ao mercado de embarcados utiliza algum tipo de tecnologia para melhorar a densidade de código. Então, qual que é a ideia dos processadores RISC? Terem tamanho de instrução fixo. Então, ARMs da linha A tem 32 bits de tamanho de instrução. Mas os ARMs da linha Cortex-M têm um subconjunto de instruções chamado THUMB2, que são instruções de 16 bits. Então, os ARMs da linha Cortex-M têm instruções de 32 e instruções de 16 bits. Nem toda instrução precisa ter os 32 bits. Então, ao tendo esse tamanho variável da instrução, eu consigo reduzir a ocupação de memória para o mesmo código. Quando eu vou para a linha RX, vocês já veem que eles aqui já colocam a palavra RISC, porque ele é uma arquitetura mista. Eles têm um conjunto de instruções de tamanho variável, de 1 a 8 bytes. Então isso ajuda muito a reduzir a densidade de código. E também é possível vários modos de endereçamento, porque se eu tiver um salto de memória diferencial, eu vou ter mais eficiência que um salto de memória com um endereçamento absoluto. Então esse tipo de coisa é importante para diminuir o tamanho do código. O AVR também usa conjunto de instruções de tamanho variável e múltiplos modos de endereçamento, assim como o MIPS, que está no PIC32, que também tem instruções 16 ou 32 bits. Então, todos os processadores não usam tamanho de instrução fixa, que é uma premissa do RISC, apesar de todos esses processadores, com exceção do RX, serem RISC. Então, é importante para o mercado de embarcados que as instruções ocupem o menor espaço possível para realizar a sua operação. Então, se eu considerar um processador RX que tem tamanho de instrução variável, 6% das instruções têm tamanho de 1 byte, 49% tem tamanho de 2 bytes e 42% 3 bytes ou mais. Então, com isso, eu tenho um conjunto de instruções de 1, 16 ou mais bits. E com isso eu consigo melhorar bastante a densidade de código, que é o que você comprova aqui, onde você testou algumas aplicações compiladas para RX e para um ARM Cortex M3, que é semelhante ao M4 sem o ponto flutuante, e a gente percebe aí em torno de 20 a 25% menores os códigos compilados para o RX. Um pouco também relacionado porque existem instruções de 1 byte, instruções bem menores que os 16 bits mínimos lá do ARM M4 e M3. Bom, então, para concluir esse assunto de densidade de código, eu vou trazer outro artigo do Jack Ganson que cita algumas informações interessantes. Por exemplo, processadores de 8 bits fazem uso mais eficiente de memória. E uso mais eficiente de memória significa melhor densidade de código. Então, ele também disse outras coisas, como um grande número de aplicações utiliza pouca capacidade de processamento. Isso tem mudado bastante com o IoT e com o processamento digital de sinais mais pesado e embarcados. Que 8 bits continuam sendo mais acessíveis, isso não é mais verdade. Hoje nós temos processadores de 32 bits de menor custo que processadores de 8 bits. Mas a afirmação mais interessante dele é essa aqui, que eu consigo ter o uso mais eficiente da memória em processadores de 8 bits. Então, isso aí causou um alvoroço na comunidade, e o Miro Samek, que é um desenvolvedor de sistemas embarcados muito famoso, tão famoso quanto o Jack Ganson, ele rebateu o artigo do Jack Ganson com um estudo onde ele compila 2 códigos
para várias arquiteturas e mostra aqui o tamanho que ficou esse código. Tá? Então, a primeira coisa que a gente já observa é que aquele PIC 32 de arquitetura RISC pura tem um tamanho de código absurdo comparado à maior parte das arquiteturas. Né? Só ele esquece de dizer, nessa análise, que ele usou a versão gratuita desse compilador, que não tem otimização e por isso o código ficou muito maior. Então esse código aqui e esse código aqui estão com compiladores com versões não otimizadas. Provavelmente com otimização esse código aí ficaria na casa de 1K de tamanho. Mas o que a gente vê como destaque na informação do Miro? Primeiro, que nós temos aqui processadores de 8 bits, 16 bits e 32 bits com a mesma quantidade praticamente de bytes ocupados para executar o mesmo código, compilados. Então, o que a gente percebe? Que não necessariamente o processador de 8, 16 ou 32 bits vai ter a melhor densidade de código. Mas qual que é a outra coisa que a gente percebe aqui? Que esse resultado foi obtido com o compilador da IAR, esse resultado com o compilador da IAR e esse resultado com o compilador da IAR. Então, o que a gente começa a perceber? Que não é nem só a arquitetura ou a quantidade de bits do barramento de dados, mas o compilador é o principal responsável por a gente ter uma melhor densidade de código. E o IAR, que é uma IDE paga, mas que paga aí com suporte. Inclusive, apesar da Texas dar o Code Composer gratuitamente, ela recomenda o uso do IAR. É um dos melhores compiladores hoje e IDEs do mercado embarcado. Mas não é gratuito. Então a gente percebe que um bom compilador consegue densidades de código semelhantes independentes da arquitetura sendo utilizada. Aqui, inclusive, a gente tem a comparação do AVR usando o IAR e usando o compilador GCC, onde o GCC apresentou o dobro da densidade de código. Então, por que muitas empresas investem no IAR? Além do suporte, com uma melhor densidade de código, eu vou ter menos memória no processador e vou ter um processador mais barato no meu produto. Então, uma das características do RISC, que é focar mais no software do compilador do que na arquitetura, acaba se demonstrando que isso é válido para qualquer tipo de plataforma. Um bom compilador vai nos trazer melhor densidade de código em relação a um compilador não tão bom. Então, eu não preciso me preocupar tanto com a arquitetura. Notem que todos esses processadores têm conjunto de instrução em tamanho variável. Se eu tivesse aqui um ARM da linha A que tem tamanho de instrução fixo em 32 bits, provavelmente nem o melhor compilador conseguiria esse tipo de densidade de código. Então, se eu estou falando em embarcados, eu tenho que estar falando em processadores com densidade de código, com um conjunto de instruções de tamanho variável. Então, quem que está certo na questão do 8 bits ou 32 bits é mais eficiente? Na verdade, ambos ou nenhum. Eu diria que em algumas aplicações, o processador de 8 bits vai fazer o uso mais eficiente da memória. Quando tiverem lógicas relacionadas a bits, por exemplo, provavelmente. Mas em aplicações mais complexas, provavelmente isso vai ficar mais relacionado ao compilador do que de fato à arquitetura. Então eu não posso chegar a uma conclusão desse tipo, mas a conclusão que eu posso chegar sim é que o compilador é muito importante para a densidade de código. Então, com isso a gente finaliza esse assunto. A gente falou um pouco sobre desempenho, eficiência energética e densidade de código. Então, o que a gente pode concluir? Que vale sim a pena investir numa boa ideia e compilador para resolver o problema da densidade de código, mas o desempenho e a eficiência energética, a escolha do processador está vinculada à arquitetura e vinculada ao fabricante. Então, hoje a gente tem esses processadores disponíveis no mercado, com mais alguns que eu não coloquei nessa aula, mas vocês conseguem, com essas informações, já
ter um bom embasamento em como escolher um processador embarcado para uma dada aplicação. Então, continuamos na próxima aula.